Então eu queria pedir a Iglesias para poder, nesse início de reunião, orar. Amém? Você pode orar, Iglesias, para darmos início a esse tempo? Amém. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por estarmos aqui reunidos. Eu sei que não podemos estar reunidos fisicamente num templo, no teu santo lugar, mas estamos aqui. Obrigado porque o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas. Que através da sua palavra nesta noite, Senhor Jesus, venha falar conosco de uma forma tremenda. Nos revela a tua palavra, nos deixa mergulhar no Espírito. Que o Espírito Santo de Deus venha nos inundar com a tua palavra. Nos enche da tua presença, Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor tem poder para transformar. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer. Eu sei que o Senhor tem poder para mudar e mover e trazer transformações. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua palavra. Nos revela. Abre o nosso entendimento. Que nossos olhos possam ser abertos, principalmente nossos olhos espirituais. Que a nossa mente possa estar conectada na tua palavra, em espírito e em verdade a ti. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Não há nada igual, não há nada melhor. A que se compara a esperança viva em tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Em tua presença, Senhor. Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu
meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, te exaltamos, invocamos o teu nome sobre nós. Nosso coração deseja te adorar. Não há outro desejo em nós, Senhor. Não há outro desejo em nós. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Te adoramos, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Shalom a cada um de vocês, né? De vocês três. Shalom, Leninho. Shalom, Iglesias. Shalom, Lilian. Shalom. Amém. Alguns não estão aqui. Bom, vamos lá, né? Hoje nós queremos falar sobre o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Na semana passada, nós estivemos falando sobre o ministério do serviço. Na semana retrasada, nós estivemos falando sobre assumindo a sua nova identidade em Cristo. E hoje, nós queremos falar sobre esse tema, né? O fruto do Espírito e os dons do Espírito. Hoje nós queremos entender um pouco a respeito do fruto e dos dons. Amém? E para iniciar, eu queria
que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, capítulo 5. Eu quero ler do versículo 22 até o versículo 25, que vai dizer assim a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Primeira coisa que nós vamos entender é que o fruto do Espírito é a materialização do novo homem em nós. A natureza recriada de Deus em nós. É muito mais do que sentimentos. O fruto do Espírito não são sentimentos. O fruto do Espírito não são emoções. O fruto do Espírito é a manifestação da nova natureza, do novo homem, da natureza recriada de Deus em nós. Então, quando nós falamos sobre amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, nós não estamos falando de sentimentos, nós não estamos falando de palavras positivas, de energias positivas, ou seja lá como for. Nós estamos falando da manifestação de quem Deus é. Por isso que é muito necessário entendermos a vitalidade do fruto do Espírito em nossas vidas. Existem pessoas que disseram sim para Jesus um dia, mas que ainda não manifestam em seu caráter o fruto do Espírito em suas 9 ramificações. E que acreditam que não precisam manifestar. Não, eu não tenho que ter tudo. Eu não tenho que ter domínio próprio, mansidão, amabilidade, bondade, benignidade. Tem sim. Porque a partir do momento que você recebe a Jesus, você recebe da nova natureza de Deus. A natureza recriada de Deus. O velho homem fica para trás. As práticas de pecado, as obras da carne ficam para trás. Porque agora você passa a manifestar o caráter de Deus através da pessoa do Espírito Santo, que é residente em seu espírito. E hoje eu quero falar rapidamente sobre cada um desses frutos, ou melhor, sobre cada ramificação desse fruto do Espírito. Porque o fruto é um só. É o fruto do Espírito em nossas vidas. Mas esse fruto tem ramificações. Algumas pessoas, quando vão tratar sobre o fruto do Espírito, costumam até usar o exemplo de uma tangerina, né, que tem vários gominhos dentro dessa tangerina, mas que todos esses gominhos juntos compõem o fruto tangerina, né? Compõem esse elemento que chamamos de tangerina. Então assim também é o fruto do Espírito. Ele é o fruto, mas em diversas manifestações. Ele se manifesta de diversas maneiras, de diversas formas, em várias ramificações. E o primeiro deles que nós queremos observar é o amor. E eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 7. E olha bem o que a palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios 13, do verso 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, não se alegra, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Veja que amor que está sendo expresso aqui. Que amor é esse que o apóstolo Paulo está tratando aqui? É a expressão de quem Deus é. A expressão exata de quem Deus é. Veja que ele não está falando de um amor circunstancial, de um amor volúvel. Ele não está falando de um amor qualquer. Ele está falando de um amor específico. Ele está falando de um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E eu lhe pergunto, aí no mundo, por mais que se fale muito sobre amor, qual o amor com essas características no mundo? Nenhum. Que amor no mundo que você vê que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta? Nenhum. Por quê? Porque o amor que esse mundo prega, na verdade, não é amor. Porque Deus é amor. Amor é uma pessoa. Amor é a pessoa de Deus. Então, quando nós recebemos a Cristo, recebemos a nova identidade de Cristo,
nós passamos a manifestar o amor. Passamos a manifestar o amor que não inveja. Passamos a manifestar o amor que não se vangloria, que não se orgulha. O amor não se orgulha. Às vezes as pessoas dizem, eu tenho orgulho de tal coisa. Orgulho é pecado. Você pode ter honra naquilo, se sentir honrado com aquilo. Você pode ter satisfação naquilo, ficar alegre com determinada circunstância. Mas orgulho em si é pecado. Não podemos nos orgulhar de nada. Então o amor não se orgulha. Quantas mães, meu filho é o meu orgulho. Orgulho é pecado. O amor não se orgulha. O amor não se vangloria. Aquela pessoa que ama, mas na primeira oportunidade está se vangloriando do amor que expressou. Isso não é amor, porque o verdadeiro amor não se vangloria. O verdadeiro amor não espera nada em troca. O verdadeiro amor não maltrata. O verdadeiro amor não procura os seus interesses. Olha que amor. Semana passada falamos sobre o ministério do serviço. E olha que palavra para ratificar isso. O verdadeiro amor não busca os seus interesses. Você ama ainda que não seja retribuído. Você ama sem esperar nada em troca. Você ama ainda que não receba nada pelo que você está fazendo. Isso é amor. Não busca seus próprios interesses. Abdica dos seus interesses e manifesta o amor. Esse é o amor. Olha o segundo texto em que nós queremos ler sobre o amor. Está em 1 de João, capítulo 4, no versículo 8. Olha o que vai dizer. Assim declara a palavra. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mais uma vez nós ratificamos aqui que o amor não é um sentimento. Estou sentindo amor. Eu sinto que estou amando. Não, isso são emoções. Isso pode ser uma paixão, isso pode ser qualquer coisa. Mas o amor não. O amor é uma pessoa. O amor é o próprio Deus. É a manifestação do próprio Deus. Do caráter imutável do nosso Deus nas nossas vidas. E apenas aqueles que estão no Espírito, que andam no Espírito, que vivem sob a direção do Espírito, podem manifestar o amor. Segundo ponto, alegria. Filipenses 4:4 vai nos dizer o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Olha o comando que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Alegrem-se sempre no Senhor. Veja que ele não está falando de uma alegria circunstancial. O apóstolo Paulo não está falando de uma alegria conveniente. Eu estou alegre porque está tudo bonito aqui em casa, está tudo bem, está tudo fácil de lidar, a situação está folgada, está tranquilo. Não, ele está falando, alegrem-se sempre no Senhor. Isso é um vocativo. Sempre. É uma convocação a você e a mim, a permanecermos alegres. Porque a alegria não é um estado sentimental. A alegria é muito mais do que um estado de espírito. A alegria também é uma pessoa. É a manifestação de Deus em nós. E a manifestação de Deus em nós não pode ser circunstancial. Veja que ele vai dizer, novamente direi, alegrem-se. Ele insiste para que a igreja de Filipos permaneça alegre. Aqui ele está fazendo suas últimas exortações à igreja de Filipenses, aos filipenses. Então veja que ele não vai dizer apenas alegrem-se no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor. Ele vai dizer, novamente direi, alegrem-se. Ele está insistindo, ei, alegrem-se, 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 alegrem-se. É uma insistência. Quando tudo estiver desabando, alegre-se sempre no Senhor. Talvez você diga, como se fosse fácil, mas Jesus nunca disse que seria fácil. Mas se você vive na dependência do Espírito Santo, se o Espírito Santo tem lugar na sua vida, você permanece alegre. Você permanece frutificando no Senhor. Você permanece manifestando a alegria do Senhor. Veja que João 15:11 vai dizer ainda sobre a alegria. Jesus vai dizer o seguinte: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês
e a alegria de vocês seja completa. Então quer dizer, não há alegria completa no mundo, não há alegria completa no cônjuge, não há alegria completa na formação da faculdade, não há alegria completa na conta bancária que você tenha, não há alegria completa em ter os seus sonhos realizados, não há alegria completa em ter os melhores pais do mundo, não há alegria completa em nada disso. Só há alegria completa em Jesus. Veja que Jesus vai dizer assim, ó, tenho dito estas palavras para quê? Para que a minha alegria esteja em vocês. Nós só teremos a alegria completa a partir do momento que a alegria completa de Jesus estiver em nós. Ou melhor, a alegria de Jesus estiver em nós. Quando a alegria de Jesus estiver em nós, a nossa alegria será completa. Amém? A nossa alegria será completa. Próximo ponto, paz. Mateus capítulo 5, no versículo 9, olha o que vai nos dizer. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Veja, todo aquele que é pacificador é bem-aventurado. Todo aquele que prefere ser pacificador, ser canal de paz no ambiente, ser canal de transformação em ambiente, num ambiente caótico, esse será chamado bem-aventurado. E também serão chamados o quê? Filhos de Deus. No caso, todo aquele que é pacificador será chamado filho de Deus. Porque Deus não habita em meio à confusão. Não habita. Deus não é Deus de confusão. O propósito de Deus para as nossas vidas não é que sejamos briguentos, caluniadores, maldizentes. O propósito de Deus não é que nós sejamos um poste parado no ambiente onde está um bocado de confusão. Não, nós precisamos ser pacificadores. Pacificadores. Amém? Olha o que João 14, 27 vai nos dizer a respeito ainda da paz. O que Jesus vai nos dizer em João 14, 17. Ou melhor, João 14, 27. Olha o que João 14, 27 vai nos dizer ainda a respeito dessa paz. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Olha o que Jesus está prometendo aos seus discípulos. Porque essa promessa é aos discípulos. Ele está dizendo, deixo a vocês a minha paz. Assim como a alegria que ele falou que é dele, assim também ele está falando da paz. Porque tanto a alegria, quanto a paz, quanto o amor, quanto cada ramificação do fruto, é a manifestação de Jesus, como já falamos aqui. Então, Jesus está trazendo uma das maiores promessas, a promessa da própria paz, que é ele manifesto. Está dizendo, a minha paz dou a vocês. E para que ninguém se confunda, achando que paz é o sossego que esse mundo fala, paz de espírito, paz interior, né? Yoga, ou seja lá o que as pessoas façam para poder dizer que estão encontrando a paz. Jesus está dizendo, opa, não a dou como o mundo a dá. Jesus está dizendo, não é esse tipo de paz que o mundo oferece que eu quero dar para vocês. O mundo não sabe o que é paz. O mundo não sabe o que é paz. Porque ninguém que esteja sujeito ao inferno pode se dizer que está vivendo em paz. Não há paz para quem está no mundo. Só há paz para aqueles que estão em Cristo. Então, Jesus está dizendo ainda, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Quando estiver numa situação turbulenta, caótica, difícil, complicada, não se turbe o vosso coração. Não se turbe. Não tenha medo. Não tenha medo. Creiam nele, pois ele já nos deu a sua paz. Próximo ponto, paciência. Olha o que Gálatas capítulo 6, versículo 9 vai nos dizer. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Olha que interessante aqui. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Mas não é de qualquer jeito.
se não desanimarmos. A colheita de tudo que você plantou em Deus só virá se você não desanimar. Na perseverança. A perseverança precisa ser aplicada para que a colheita venha. Olha que interessante. Não adianta você fazer o bem. Não é só assim. Ele está dizendo, não nos cansemos de fazer o bem. Isso precisa haver uma perseverança, uma paciência em nossos corações, para permanecer fazendo o bem em todo o tempo. Em todo o tempo. Porque colheremos no tempo próprio, se não desanimarmos. Por isso, não desanime. Continue fazendo o bem. Ainda que a pessoa seja tão difícil, meu Deus, de lidar, continue fazendo o bem. Continue fazendo o bem. Continue manifestando o perdão. Continue manifestando o amor. Continue manifestando a graça. Continue manifestando a paciência. Amém? Tenha paciência. Tenha paciência. Segundo o texto ainda sobre paciência, nós vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Olha o que o apóstolo Tiago escreveu a respeito da paciência. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A paciência produzirá a justiça de Deus em nossos corações. Olha o que ele está falando aqui. Prontos para ouvir. Não é sair falando atropelado, sem paciência. Não. Não é disso que ele está falando. Ele está falando prontos para ouvir. Sempre prontos. Sempre prontos. Ele está dizendo, sejam todos prontos para ouvir. Não há exceção de ninguém aqui que possa dizer assim, eu não estou preparado ainda para estar ouvindo, é que eu gosto, eu não tenho paciência. Não, não, não. Sejam todos prontos para ouvir. Tardios para falar. Por que tardios para falar? Porque até o momento de ouvir e de falar, se você for tardio para falar, você vai ter tempo para pensar com sabedoria. Para não responder qualquer coisa. Para não falar qualquer coisa. É onde a gente vai chegar no domínio próprio daqui a pouco. Por isso, tardios para falar. E mais ainda, tardios para irar-se. Aqui ele não está dizendo assim, tenha ira. Ele não está falando para a gente ter ira não, tá? Porque depois ele vai dizer, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ele não está aqui dizendo para a gente ficar irado, não. Quando ele fala tardios, é tipo assim, em último caso. Demore. Não ire. Até porque se você estiver pronto para ouvir e for tardio para falar, você quase nunca vai se irar. Por que as pessoas vivem iradas, sem paciência? Porque não são tardios para falar. Porque não estão prontos para ouvir. É por isso que elas perdem a paciência. E ficam iradas. E pecam. E isso não produz a justiça de Deus. Amém? Próximo ponto. A benignidade. Efésios 4:32. Olha o que vai dizer a palavra. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Pablo, o que é a benignidade e a bondade? Eu quero dizer de forma simples que a benignidade ela tem mais a ver com o ser. Deus é benigno. Ele é. Isso é uma característica daquilo que ele é. E a bondade é uma manifestação do fazer. Você age com bondade, mas você não age com benignidade. Você é ou não é benigno. Ou você é benigno ou você não é. Por isso que aqui ele está dizendo assim, sejam bondosos. Ele não está falando estejam bondosos. Sejam bondosos. Compassivos uns para com os outros. Perdoando-se mutuamente. Assim como Deus os perdoou em Cristo. Então a benignidade é uma prática do ser. Isso está no seu caráter. Na verdade, o fruto todo está no seu caráter. Mas isso é uma manifestação do ser. Consegue entender?
Você age com bondade porque você tem a benignidade. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus é benigno. Porque isso é uma característica de quem Ele é. Ele é benigno. Para com aquele que se humilha, para com aquele que se rende, para com aquele que se coloca diante dele quebrantado. Olha o que 2 de Pedro capítulo 1 vai nos dizer, do versículo 5 ao 7. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque, ou melhor, é só até o versículo 7. Então o que a gente entende do versículo 5 ao 7 de 2 de Pedro capítulo 1? Veja que aqui ele está falando de algo que é acrescentado. Isso é a benignidade. Eu diria a você que a manifestação de todo o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, isso é a benignidade. Quando você se porta em amor, quando você manifesta a alegria, quando você manifesta a paz, o shalom, que shalom é completude de bênção. Quando você manifesta o fruto como um todo, você está sendo benigno. Ah, fulano está amando. Está amando um necessitado. Está amando o próximo como a si mesmo. Está praticando a benignidade. Isso é uma expressão de benignidade, porque benignidade tem a ver com ser. Por isso que aqui no versículo 5 a 7 ele vai dizer: empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. E a virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, perseverança, piedade. E uma coisa vai levando a outra, vai levando a outra, vai levando a outra. E isso é a benignidade. A prática do ser. Próximo ponto, a bondade. Isso tem a ver com atitudes, com ações, com fazer. Olha o livro de Romanos, capítulo 11. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 11, versículo 22. Olha o que vai nos dizer. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Veja que Deus, ele é sim benigno, como falamos, e ele é bondoso. Ele pratica bondade para com aquele que se arrepende. Mas ele também pratica severidade. Vai dizer aqui a severidade para com aqueles que caíram no pecado e permaneceram ali. Mas bondade para com você, desde que você permaneça na bondade dele. Então é uma troca. O Senhor age com bondade para com você, desde que você permaneça na bondade dele. Se você tem práticas de bondade, se você age com bondade para com o outro, então a bondade de Deus será para com você. De igual forma, é uma troca. O Senhor está dizendo aqui através do apóstolo Paulo, assim como você praticará a bondade para com os outros, eu assim também farei contigo. Mas se você cair, você também será cortado, assim como aqueles que serão cortados e que receberão da minha severidade. Amém? Porque Deus é Deus zeloso. Olha o próximo texto ainda sobre bondade. Efésios 2, versículos 6 e 7. Vai nos dizer o seguinte: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Veja que todo esse ato de Deus, veja que aqui o apóstolo Paulo está descrevendo esse ato de bondade. Consegue entender a bondade aqui? A ação de Deus, isso é a expressão da bondade. Veja, ó, ele nos ressuscitou com Cristo. Nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso aqui são ações, são atitudes. Ele nos ressuscita, ele nos faz assentar. Isso são atitudes, ações, práticas. A expressão da bondade. Para quê? Para nos mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua
bondade para conosco em Cristo Jesus. Quando Jesus foi ofertado pelo Pai como sacrifício perfeito, aquele foi um gesto de bondade. Porque foi uma prática, foi uma ação de bondade para redimir a humanidade. Então a bondade é uma expressão. A bondade é uma atitude. A bondade é uma ação. Não tem como a pessoa manifestar a bondade sem ser em ação. Todos os frutos precisam ser, ou melhor, todo o fruto precisa ser manifesto em ação. Mas no caso da bondade, você determina a bondade pela prática. Olha como fulano é bom, é assim ou não é? Por que alguém diz que o outro é bom? Por causa de uma ação. Agora, a benignidade tem a ver com ser. Quando você manifesta o amor, a alegria, enfim, ali você está sendo benigno. Próximo ponto, fidelidade. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Veja aqui a demonstração da fidelidade de Deus, que mais uma vez é uma solicitação de troca, porque aqui, assim como ele está dizendo que Deus abre uma porta de escape, assim também ele está dizendo que Deus é fiel, que não permitirá que sejamos tentados além do que possamos suportar. Então, se nós pecamos diante da tentação, é por falta de fidelidade a Deus. Não é porque a tentação era maior do que eu podia suportar. Deus é fiel. Em quê? Em não permitir uma tentação maior do que podemos suportar. Essa é a parte dele na fidelidade. E a minha? Qual a minha parte na fidelidade? Para com ele? É a de não cair na tentação. É a de permanecer fiel. E talvez você caia, no princípio, naquela tentação. Mas ainda assim você tem que ter humildade e coração quebrantado para reconhecer o seu pecado e retornar ao ponto de fidelidade a Deus. Deus é fiel. Ele abre uma porta de escape, mas você e eu precisamos responder em fidelidade a Ele. Olha o próximo texto, ainda sobre fidelidade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Preste bem atenção. Na verdade, eu ainda quero ler o versículo 11 e 12 também, do capítulo 2 de 2 Timóteo, para que você entenda o que eu quero falar aqui. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Veja bem, se você nega a ele, ele te negará. Sim, ele te negará, porque você não tem parte com ele. A partir do momento que você nega a Cristo, você prova que não tem parte com ele. Mas se você for infiel a ele, ele permanecerá fiel. Fiel a quê? A sua própria palavra. Fiel a si mesmo. Fiel ao seu próprio caráter. Por quê? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Isso fala da fidelidade dele a si próprio. A fidelidade dele na sua própria palavra e a sua própria palavra. A sua fidelidade pode falhar, mas a dele não. Você pode falhar na sua fidelidade a ele, mas ele não pode falhar na fidelidade dele a ele mesmo. Amém? Próximo ponto. Mansidão. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Assim diz a palavra. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece,
Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Veja aqui, versículo 3 vai nos dizer assim, ó: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Para quem que o apóstolo Pedro está falando aqui? Para as mulheres casadas. O apóstolo Pedro está dizendo assim, olha, que a beleza de vocês não esteja nas roupas que vocês vestem, nos enfeites. Se fosse nos dias de hoje, poderia até dizer assim, na maquiagem, né? Que não esteja nas joias, que não esteja em nada disso. Mas que a beleza de vocês esteja no interior de vocês. Por quê? Porque o interior não perece. É interessante isso aqui que ele está falando. Ele está falando de um caráter permanente. O interior não perece. Se vocês manifestarem essa beleza de dentro de vocês, certamente essa beleza não perecerá. E que beleza é essa? Que manifestação é essa? Como que se manifesta a beleza interior? Através de um espírito dócil e tranquilo. Ele estava falando para as esposas aqui. Para que elas tivessem um espírito dócil e tranquilo para com seus maridos. Em sujeição, em mansidão, em temor à sua autoridade. E nós podemos também transcrever isso, ou melhor, trazer isso para a nossa realidade como noiva do Cordeiro, como igreja do Senhor Jesus. Ele nos convoca a termos um espírito dócil e tranquilo, a sermos mansos e humildes de coração, que é o que a gente vai ler em Mateus 11. Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. É em Jesus que nós iremos manifestar a mansidão. No espírito dócil e tranquilo. Onde nada nos abala. Onde você não precisa agir com ignorância. O que o apóstolo Pedro estava querendo dizer era, não adianta vocês vestirem roupas finas, usarem joias, se enfeitarem toda, se no interior de vocês não houver beleza alguma. Antes disso tudo externo, preservem a beleza interior, porque essa é permanente. Essa não perece. Nós precisamos agir com mansidão. Manifestar um espírito dócil e tranquilo. Não vai ser fácil, mas nós precisamos disso. Amém? E ainda temos o domínio próprio. E ainda vamos falar um pouquinho sobre dons espirituais. E eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Veja que interessante isso aqui que o apóstolo Paulo vai trazer. Não luto como quem esmurra o ar. Como alguém sem objetivo. Como alguém que está dando soco no ar. Não. Mas antes esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo. Qual o propósito de esmurrar o próprio corpo? E o que isso tem a ver com domínio próprio? Meu filho, para você ter domínio próprio, você tem que esmurrar o próprio corpo.
Domínio próprio não é no momento fácil. Domínio próprio é na hora que você tiver completamente tomado internamente, pronto para poder pecar, para falar, para manifestar a vontade da carne, a ira. E você manifestar ali o domínio próprio. Você esmurrar o próprio corpo. E é muito perigoso quando nós não esmurramos o próprio corpo. É muito perigoso quando nós permitimos que a nossa carne grite e faça as suas próprias vontades. Por quê? Porque há um perigo nisso. O apóstolo Paulo vai dizer para que ele esmurra o próprio corpo. Para que ele faz do próprio corpo o seu escravo. Ele está dizendo aqui, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Às vezes a pessoa pode pregar bem, a pessoa pode falar de Jesus, a pessoa pode ser até alegre, pode ser até uma pessoa que expressa amor, pode ser até uma pessoa que expressa bondade, pode ser uma pessoa linda, uma pessoa fiel a Deus, que tem a fidelidade a Deus intacta, mas que não manifesta o domínio próprio. E se você não manifesta o domínio próprio, você pode vir a ser reprovado. O apóstolo Paulo está dizendo bem claramente aqui que ele escraviza a sua carne, para que depois de ter pregado para os outros, ele não venha a ser reprovado. Imagina isso. Depois de ter pregado para tanta gente, ter sido o canal de Deus para salvar tantas vidas, ele mesmo é reprovado. Imagina esse negócio. Misericórdia. Imagina se depois de caminhar tantos anos falando de Jesus, você perder a sua salvação por não se controlar, por não ter domínio próprio, por não esmurrar o seu próprio corpo, por não dominar a sua carne. E como nós fazemos isso? Manifestando o fruto do Espírito. Olha o segundo texto que nós vamos ler sobre isso. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. De quê? De poder, de amor e de equilíbrio. Não adianta você ter poder e manifestar o amor sem o equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio. Você tem que ter domínio próprio. Você tem que manifestar esse negócio aí, gente. Não dá para viver com Jesus sem domínio próprio. O domínio próprio é tão importante quanto a alegria, tão importante quanto o amor, tão importante quanto a bondade, tão importante quanto a fidelidade. Tem pessoas que amam o amor e menosprezam o domínio próprio. Amam falar da paz, mas menosprezam o domínio próprio. Vivem uma vida carrancuda, irada, sem controle da língua, e acham que isso vai levá-las a Deus. Não, não, não. Mansidão e domínio próprio é parte do caráter de Deus. Nós precisamos manifestar o caráter de Deus na nossa vida. Nós precisamos manifestar a mansidão e o domínio próprio. Portanto, se você tem dificuldade com mansidão e domínio próprio, vá se tratar no Senhor. Vá para o Espírito Santo. Deixe que Ele transforme seu coração. Porque você precisa manifestar o domínio próprio. O fruto deve ser desenvolvido totalmente. Todo o fruto deve ser desenvolvido. Então, não adianta você receber a Jesus lá, né? Passar pelo processo de arrependimento, batismo e tudo mais, se você não manifestar o caráter de Deus. Amém? Então, desde o primeiro dia, desde o assumir a sua nova identidade em Cristo, porque quando você assume essa nova identidade, você passa a servir no corpo, nós falamos sobre isso, e você também passa a manifestar o caráter de Deus. E como o Leninho falou aqui, o domínio próprio nos impedirá de pecar. Se você tem domínio próprio, se você tem equilíbrio, isso vai te impedir de pecar.
Isso vai te impedir de pecar. Não podemos esquecer do texto que lemos, do apóstolo Tiago. Prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Precisamos ter equilíbrio. Precisamos ter equilíbrio. Amém? E onde desenvolveremos o fruto do Espírito em sua totalidade? É na presença de Deus. É na dependência do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não adianta você viver pelo Espírito. Você precisa andar. E andar fala de constância, de permanência. Não é só viver pelo Espírito, é andar sob a direção. No amor, na alegria, na paz, na paciência, na benignidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão, no domínio próprio. Em todo o fruto. Andemos também sob a direção do Espírito. E agora que entendemos o fruto, a manifestação do caráter de Deus, que é inerente ao homem que recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, é inerente. A manifestação do fruto do Espírito é inerente a todo aquele que foi salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Não há como você ter sido salvo em Jesus, você dizer que permanece em comunhão com Ele, sem manifestar o fruto do Espírito. É inerente a você. Por quê? Porque é o caráter de Deus, é a natureza de Deus, é o Espírito Santo habitando em você. Então o caráter de Deus precisa se manifestar. E agora, nós vamos entender também sobre os dons do Espírito. Os dons espirituais, que é diferente do fruto. O fruto é a manifestação do caráter. Os dons é a distribuição das unções, dos talentos, para desenvolvermos o serviço de que falamos na semana passada. O serviço, o ministério do serviço será desenvolvido em prontidão, em humilhação, em temor de Deus. E aí sim receberemos os dons espirituais. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 12. Veja o que diz a palavra. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Primeira coisa aqui, toda confissão de Jesus Cristo como Senhor e Salvador é dada através do convencimento do Espírito Santo. Ninguém diz que Jesus é o Senhor com convicção se não for convencido pelo Espírito Santo. Então aqui já se encontra a manifestação do Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo que tira alguém da idolatria, da feitiçaria, do adultério, da mentira, da preguiça, da avareza, do pecado, da imoralidade sexual, da promiscuidade, da incredulidade, da religiosidade. É o Espírito Santo quem convence e quem remove as pessoas dessa posição de pecado. Então veja o que ele vai continuar dizendo. Verso 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele não está falando do Espírito, nosso Espírito. Ele está falando do Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo quem distribui os dons. Então, não tem que haver confusão dentro da igreja por causa desse negócio. Ah, olha iglesias ali manifestando e tal. Quem dá o dom é o Espírito Santo. Ah, mas fulano prega tão eloquentemente. Ah, cicrano toca. Ah, cicrano canta. Ah, fulano limpa o chão da igreja com uma perfeição que ninguém consegue. Quem distribui os dons é o Espírito Santo.
O dom de cozinhar bem, de costurar, de pintar quadros, o dom de fazer artes, o dom de editar vídeo, o dom de sonoplastia, de musicalidade, o dom vocal, o dom na adoração. Quem distribui é o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo é quem distribui. É o próprio Espírito. Então nós precisamos ter cautela na dependência do Espírito para poder receber os dons. Verso 5. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Tem o ministério apostólico, profético, pastoral, evangelístico, de mestre. Mas é o mesmo Espírito quem distribui as unções para cada ministério. Para cada ministério. Nós não podemos alimentar, escuta aqui, nós não podemos alimentar a inveja nos nossos corações. Se houver resquício de inveja nos nossos corações, precisa ser banida imediatamente. Porque você será impedido de frutificar no Senhor, nos dons dele para a sua vida, por causa dessa inveja. Você não multiplica no que o Senhor te entregou por causa da inveja. O medo te paralisa. O que aquele que recebeu um talento fez? Enterrou. Com o quê? Com medo. Negligente. O Senhor do talento não mandou ele enterrar o talento. O Senhor disse o quê? Multiplique o talento. Eu vou pedir conta do talento que eu entreguei. Então, não enterre o talento por medo. Não enterre o talento por pensar que você não é digno. Não. É o Espírito Santo quem distribui os dons. Olha o que ele vai continuar dizendo. Verso 6. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Uns vão falar em línguas, outros vão pular, outros vão rodopiar, outros vão dançar, outros vão cantar, outros vão expulsar demônios, outros vão declarar cura aos enfermos, outros vão declarar provisão. Enfim, há diferentes tipos de atuações dentro do corpo de Cristo. E dentro do corpo de Cristo não necessariamente quer dizer dentro da igreja local. Porque o corpo de Cristo somos todos nós. Tá? As congregações somadas compõem o corpo de Cristo. Se a pessoa está debaixo de uma liderança dentro do corpo de Cristo, ela é parte do corpo de Cristo. Porque nenhum membro funciona desligado do corpo, sem o devido acompanhamento. Então, aqui ele está falando das diferentes formas de atuação. Diferentes formas. Decoração da igreja. O outro não vai ver decoração. O outro já vai ver a questão sonora, acústica do ambiente. O outro não vai ver nenhuma coisa nem outra. O outro vai ver a questão de espaço. Ocupação de espaço. Olha, se isso aqui ficasse aqui, iria ocupar melhor, ia ficar tal. E cada um vai atuar numa área. Mas todos cumprindo o ministério do serviço. Olha que interessante. Todos. No caso do fruto do Espírito, é interessante falar isso aqui. No caso do fruto do Espírito, cada ramificação do fruto é necessário ser manifesta na sua vida e na minha. Mas no caso dos dons espirituais, quem foi que disse a você que você tem que manifestar todos os dons? Quem foi que disse a você que você tem que ter todos os dons? O verso 11 vai dizer que todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como ele quer. É ele quem distribui. É ele quem dá. É ele quem dá. Amém? Olha o verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. É o Espírito Santo quem vai olhar a necessidade. Aí tem gente pedindo dom. Senhor, me dá o dom da adoração. Pra quê? Pra você ficar com a boca calada na hora que era pra você rasgar e declarar libertação, cura, transformação, fazer batalha espiritual. Na hora que era pra você se manifestar na adoração. É pra isso que você quer?
Para ficar mudo, quieto, calado o tempo todo ali. Para que você quer o dom? O dom é dado para o bem comum. O Espírito dá o dom visando o bem comum. A necessidade. Por isso que todo mundo precisa do dom de evangelização. Porque a evangelização é um dom que todos têm que exercer. Por quê? É um ministério melhor, que todos têm que exercer. Por que todos têm que exercer a evangelização? Porque a evangelização é você cumprir o ID, é você pregar o evangelho. E todo mundo tem que pregar o evangelho. Ah, eu limpo a igreja, você tem que pregar o evangelho. Ah, eu participo do louvor, você tem que pregar o evangelho. Ah, eu cuido da rede de crianças, você tem que pregar o evangelho. Ah, eu faço tal coisa, eu cuido dos jovens, eu cuido da distribuição de pães e do cálice na Santa Ceia. Você tem que pregar o evangelho. Não existe uma área dentro da igreja que não tenha que cumprir o ID. Porque o dom é dado de acordo com a necessidade. O Espírito Santo nunca, escuta aqui, nunca vai distribuir um dom para o seu próprio bel prazer. Nunca! Porque a glória não é do homem. O Senhor não vai te dar o dom de pregar se for para você se engrandecer com isso. Se for para você ficar esperando elogios. Se for para você ficar esperando que as pessoas te tratem de forma diferente. Não é para isso que o Senhor vai te dar o dom. É para a glória dele. É visando o bem comum. É para a transformação de vidas. É para isso. É para isso que o Senhor distribui os dons. Olha o próximo texto, o próximo versículo. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, aquilo que nós estamos falando. É tudo pelo Espírito. A outro, a palavra, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, a fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. Veja que em todo tempo ele vai ratificar que a glória é do Espírito. É ele quem dá, é ele quem libera, é ele quem faz que se manifeste. Para que o homem não fique se achando. E aí ele vai continuar dizendo, a outro poder para operar milagres. A outro, a profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Porque existe as línguas do Espírito, que é só ele quem entende. Ok? E existe a variedade de línguas. Para a variedade de línguas, nós temos também o dom e a manifestação, né, desse dom de interpretação de línguas. Para variedades. Para as línguas do Espírito. Ok? Quando somos batizados com evidência nas línguas do Espírito, é uma outra questão. Então, aqui ele está falando de diferentes dons. E o que todos eles têm em comum, que é o mesmo Espírito, quem realiza tudo em todos. É o mesmo Espírito quem distribui individualmente a cada um como quer. Eu amo esse negócio de individualmente. Ah, é um marido e uma esposa. E aí, os dois têm que ter... Não, os dois não têm que ter o mesmo dom. Não tem que ter o mesmo dom. Por quê? Porque o dom é dado individualmente. O Senhor não vai fazer esse negócio. Não adianta. Tem gente querendo entrar na carona, pegar carona na unção do outro, que Deus derramou sobre o outro, o dom que Deus derramou sobre o outro, e ficar ali aconchegadozinho, quietinho, caladinho. Ai, é tão lindo a unção que Deus derramou sobre fulano, vou ficar aqui aconchegado. Não, meu filho, se levante e vá trabalhar para o Senhor. A experiência é individual, exatamente. Os dons são manifestos nas suas experiências profundas com Ele. Para que você quer dom? Como eu disse no início, agora há pouco, para que você quer dom se for para você ficar escondendo esse dom? Se você não quer manifestar o dom? Para quê? Ah, então não vou mais pedir dom. Não é que você não tem que mais pedir dom. É que você quem tem que mudar a sua conduta.
É que eu não consigo, é tão difícil. Não interessa. Vá para a presença de Deus. É Ele quem distribui, é Ele quem dá. Se você não está manifestando os dons espirituais, não é por causa do Espírito Santo que não quer manifestar em você. É por causa de você que está sendo negligente. O ministério do serviço é para todos. Nunca esqueça disso. Então você e eu precisamos buscar com sabedoria, com diligência, com temor de Deus, com humilhação, com humildade, os melhores dons. Não é os melhores no sentido que tem dom que é maior que outro. É os melhores de acordo com o bem comum. Tá? Porque os dons são distribuídos visando ao bem comum. Então nós temos que enxergar. Senhor, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim, Pai? Olha, filho, eu quero que você profetize. Ah, mas eu não sei fazer esse negócio. Pois eu vou te ensinar. Chegue para cá. Chegue para a minha presença. Eu vou te levar a níveis mais profundos. Amém? Amém? Glória a Deus. E o Senhor vai nos ensinar. Então, nessa terceira semana, a ordenança do Senhor é para que nós, primeiro, manifestemos o fruto do Espírito em todas as suas ramificações, desde o amor até o domínio próprio. E também que busquemos ao Senhor, pois Ele nos dará os dons do Espírito, os dons espirituais, visando ao bem comum, para a sua própria glória, para o seu próprio louvor. Amém? E nós vamos orar agora. Nós vamos orar. Pai bondoso, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estar aqui. Teu Espírito, Ele é real. Teu Espírito, Ele é poderoso. Ele é tudo aquilo que a Tua palavra diz que Ele é. Nós queremos ser transformados, Senhor. Nós queremos ser transformados. Pai, eu oro pela vida de Iglesias, pela vida de Leninho, de Lilian, que estão aqui. Eu oro de forma especial para que cada um deles seja envolvido pelo Teu Espírito, para que o Teu Espírito traga convencimento em tudo aquilo que precisamos ser convencidos, Pai. Eu oro pela casa, pela família de cada um deles. Eu oro para que o fruto do Espírito seja visível, a manifestação do fruto do Espírito seja visível, notória na vida de cada um. Em nome de Jesus, para que os dons do Espírito se manifestem também através de cada um. Em nome de Jesus, de profetizar, de orar, de abençoar, de orar em línguas. Meu Deus, de proclamar cura, libertação, cada dom, cada manifestação. Meu Deus, que cada um deles receba hoje do poder do Teu Espírito, da manifestação do poder do Teu Espírito. Eu oro pela leitura do Novo Testamento que haverá mais tarde, onde Iglesias estará lendo. Eu oro pela vida de Leninho, sua vida espiritual, seu coração. Que Leninho seja blindado com o sangue de Jesus. Sua mente, seu entendimento, seu coração, suas emoções, seu espírito, seu corpo físico seja coberto com o sangue de Jesus. Que ele seja enxertado na videira e que ele permaneça em Jesus em todo o tempo. Pai, eu oro por Lilian, para que ela seja completamente preenchida com o Teu Espírito, completamente inundada com os rios do Teu Espírito, em nome de Jesus, que a Tua vida, o Teu poder, a Tua alegria, o Teu ânimo domine o seu coração em todo o tempo. Pai, eu oro também pela vida de cada um que não está aqui. Eu oro por Guilherme, Pai, eu oro por Isis, eu oro por Raquel, Wendel, Carol, Pai, cada nome, cada vida que não está aqui, o Senhor conhece cada um por nome. Eu oro por aqueles que um dia passaram por nós. Nós temos orado por cada um e temos crido que o Senhor já tem operado milagres. O Senhor tem convocado-os de volta para Ti. Oramos por
Samuel, Sivaldo, oramos, Senhor, por Carlos, Ítalo, Lucas, oramos por Williane. Pai, nós oramos por cada vida, oramos por Radassa, oramos por cada vida que um dia passou pela geração fiel. Que o teu Espírito alcance, convoque para a tua presença de volta, para perto de ti de volta. Que eles sejam tomados pela mão, chamados de volta para a tua presença, em nome de Jesus. Traga-os ao arrependimento, manifesta o teu poder, manifesta a tua salvação. Pai, nós oramos por cada vida, declarando que vem a tua salvação. Abençoamos a vida de Bárbara também. Abençoamos, Senhor, a vida de Ibene. Abençoamos a vida de cada jovem, cada adolescente da geração fiel. Aqueles a quem nós temos lembrado e aqueles que não estão passando agora pela nossa mente. Que o teu Espírito alcance a cada um de maneira sobrenatural. E nós declaramos que seremos cautelosos em te dar toda a honra, todo louvor e toda a glória, em nome de Jesus. Declaramos que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu glorioso, o seu maravilhoso rosto e que ele te dê shalom. Que o zoe de Deus, que a vida de Deus se manifeste em vocês e se manifeste através de cada um de vocês. Deus os abençoe. Amém.